Meu nome é Rita Menezes, tenho 67 anos, e só de repetir essas palavras minhas mãos tremem. Nunca imaginei que terminaria meus dias sendo humilhada dentro da casa do meu próprio filho. Nunca pensei que alguém que eu acolhi, alimentei, abracei e tratei como filha me levantaria a mão. E o pior de tudo não foi a dor física, mas o silêncio. O silêncio que eu mesma aceitei. O silêncio que eu mesma permiti. Tudo começou numa tarde abafada de terça-feira. Minha nora, Camila, chegou em casa irritada, como sempre ultimamente. O rosto tenso, os passos duros, o olhar impaciente. Eu a reconhecia bem. Ela era como um vento forte entrando pela janela, barulhenta, desorganizando tudo, sem se importar com quem estivesse no caminho. A casa estava arrumada, o almoço pronto, e eu cuidava do bebê, enquanto meu filho, Daniel, trabalhava. O choro do pequeno ecoava pelo corredor, e eu tentava acalmá-lo com aquele carinho que só avós sabem dar. Mas Camila entrou pela porta como uma tempestade. Rita, o que você fez com meu filho? Eu a olhei surpresa. O bebê só estava chorando. Eu o embalei no colo, mas ela tomou a criança das minhas mãos com brutalidade. Olhe para isso. Ele está nervoso. Se ele fica assim, é porque você mexe nele demais. Ela falava alto, para que todo mundo acreditasse que eu era culpada. Eu respirei fundo. Respirar sempre foi meu jeito de não explodir. Camila, ele só está assusta. Cala a boca. Foi aí que senti o tapa, o cheiro da raiva dela na minha pele. O som seco da mão dela batendo no meu rosto. Minhas pernas fraquejaram. Minha vista escureceu por um segundo. Mas o que mais me feriu não foi o tapa. Foi ouvir o bebê começar a chorar ainda mais, assustado, e ver Camila me olhando com desprezo. Apanha para aprender. Você precisa entender o seu lugar. Eu fiquei muda. Meu rosto ardia como brasa. Meu coração, como se tivesse sido esmagado. E ela continuou. Se você contar isso para o Daniel, juro que faço a sua vida um inferno. Então, meu silêncio não foi covardia. Foi medo. Foi a certeza de que, se eu falasse, perderia não só meu filho, mas meu neto. Camila se virou e subiu as escadas com o bebê. Deixou um rastro de perfume doce e veneno no ar. Eu fiquei ali, parada, tremendo. Passei a mão no rosto, senti a pele quente, o gosto salgado do sangue no canto dos lábios. Me sentei na cadeira e me encolhi por dentro. E naquele momento, eu soube. A partir daquele dia, nada mais seria igual. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, com a marca do tapa ainda ardendo. Caminhei devagar até a cozinha. Meus ossos reclamavam. Minha garganta estava apertada e meus olhos ainda marejavam sem querer. Mas eu fiz o que sempre fiz, o que aprendi com minha própria mãe. Preparei café da manhã, não um café qualquer. Um café bonito, farto, cheio de carinho. O tipo de mesa que se arruma quando se quer evitar uma guerra. Pão caseiro, ovos mexidos, bolo simples de laranja, café passado na hora, frutas cortadas com cuidado, tudo impecável. Eu não estava tentando agradar Camila. Eu só estava tentando sobreviver. Quando ela desceu, ouvi o salto dela bater no chão. O som dela sempre vinha antes do corpo. Aquele tic-tic-tic firme que ia roubando o ar da casa. Ela olhou a mesa, sorriu torto. Ah, agora sim, sogra. Vejo que você aprendeu a lição. O chão pareceu desaparecer sob meus pés, mas eu firmei a coluna. Olhei para baixo, engoli o choro e permaneci em silêncio. Ela sentou-se como se fosse rainha. Pegou o café, experimentou o bolo, fez um gesto arrogante com a cabeça. Até que ficou bom. Quando você quer agradar, consegue. Eu respirei devagar. Por dentro, tudo gritava. Por fora, eu ainda tentava ser diplomata. Camila continuou falando, como quem já sabia que tinha vencido. Mas aí, ouvi a campainha. Uma única vez. Firme, clara, diferente. Camila franziu a testa. Estava irritada por ter seu momento de glória interrompido. Quem é que vem aqui a essa hora? Eu não falei nada. Nem precisei. Porque quando fui até a porta, abri devagar e vi quem estava ali parado do lado de fora. Minhas pernas tremeram. Minha respiração falhou. E pela primeira vez desde o tapa, foi Camila quem empalideceu. Porque a pessoa que estava na porta era a única capaz de mudar tudo. De virar o jogo, de colocar Camila no lugar dela. E quando essa pessoa entrou na cozinha, o mundo de Camila simplesmente despencou.
A porta rangeu devagar quando puxei a maçaneta. O ar frio da manhã entrou primeiro, cortando meu rosto com aquele cheiro de rua molhada e silêncio quebradiço. Mas o que realmente gelou meu corpo não foi o vento, foi ele, meu filho, Daniel, ali, parado na porta, com uma expressão que eu não via há anos. Uma mistura de surpresa, preocupação e culpa. Muita culpa. Ele segurava uma sacola na mão, vestia uma camisa simples, o cabelo levemente despenteado, como se tivesse acordado mais cedo do que de costume. Mãe, eu precisava te ver. A voz dele veio baixa, trêmula, quase infantil. Eu senti meu peito abrir. Senti o coração dar um pulo, seguido de uma dor que eu já vinha engolindo por dias, meses, talvez anos. Daniel, meu filho. Ele me abraçou. E foi um abraço diferente. Não era automático. Não era rápido. Era um abraço que dizia sem palavras. Eu devia ter vindo antes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu afundei o rosto no ombro dele e por um instante voltei a me sentir mãe. Mãe de verdade. Mãe protegida. Mãe amada. Mas esse momento durou pouco, porque atrás de mim, na cozinha, eu ouvi o som da cadeira arrastando com violência. Camila. A voz dela veio seca, afiada como uma navalha. Daniel? O que você está fazendo aqui tão cedo? Ele se afastou de mim devagar, como se percebesse que havia acabado de pisar em terreno minado. Se endireitou, respirou fundo e entrou. Eu fechei a porta atrás de nós. Meus dedos tremiam. Camila estava em pé, braços cruzados, corpo duro, queixo levantado. Um predador incomodado. Daniel olhou para a mesa do café. Viu tudo arrumado com cuidado. Viu minha mão tremendo ao puxar a porta. Viu a maneira como Camila me observava, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. E algo mudou no rosto dele. Foi tão sutil quanto uma nuvem passando frente ao sol. Mas eu vi. Eu senti. Um lampejo de entendimento, talvez de desconfiança, talvez de culpa. Ele se aproximou dela. Camila? Aconteceu alguma coisa? Ela riu, mas não foi um riso leve. Foi aquele riso que se usa para esconder a própria violência. Aconteceu sim. Sua mãe finalmente entendeu o lugar dela. É sobre isso que você está perguntando? O ar saiu do meu peito como um suspiro cortado. Daniel franziu a testa. Que lugar, Camila? Ela deu de ombros, como quem fala o óbvio. O lugar de sogra. Ajudar, cuidar. Ficar quieta quando eu estou irritada, não me desafiar e, principalmente, não estragar o humor do meu filho. Daniel piscou devagar. Quando ele fazia isso, era porque estava começando a ver algo que nunca quis enxergar. Ele olhou para mim e viu de verdade, meus olhos inchados, minha boca tremendo, o lado do rosto onde o tapa havia acertado, que eu maquiei, mas ainda carregava um leve inchaço. Ele não perguntou nada, não precisava. As respostas estavam todas no meu silêncio. Camila continuou falando, como se quisesse dominar aquele espaço antes que Daniel o tomasse de volta. E depois de tudo que eu tive que engolir ontem, achei bom ela começar o dia fazendo algo direito. Olha essa mesa. É assim que se compensa um erro. É assim que se mostra respeito. Daniel virou o rosto lentamente para mim, e num gesto quase imperceptível, seus olhos perguntaram: Mãe, o que ela fez com você? Eu apertei a beira da mesa, senti a madeira sob as unhas, senti minhas mãos suarem, senti minha garganta fechar. E mais uma vez escolhi o silêncio, mas não por medo. Dessa vez foi porque eu sabia que se falasse, eu desabava. Daniel respirou fundo, o ar encheu seus pulmões como se ele estivesse reunindo coragem. Camila, ontem você levantou a voz com a minha mãe? Ela riu alto. Eu? Claro. Ela me tirou do sério. Mas isso é normal. Família é assim mesmo. Ele não sorriu, nem respondeu. Ficou parado, mas seus ombros ficaram tensos. Então Camila deu o golpe final. Aliás, que bom que você chegou, porque a sua mãe precisa entender que aqui dentro não é ela quem manda. Eu senti meu estômago virar. Daniel ficou pálido. Camila, do que você está falando? Ela tomou mais um gole de café, cruzou as pernas e disse: do tapa, o mundo parou. Até o relógio da parede pareceu segurar o ponteiro. Daniel arregalou os olhos. Tapa? Que tapa? Ela ergueu o queixo. Ah, por favor, Daniel, não seja inocente. Sua mãe ontem me tirou do sério.
E quando alguém me tira do sério, eu reajo. Ele ficou estático, totalmente imóvel. Aos poucos, a respiração dele mudou. Não era mais tranquila, era pesada, irregular, carregada. Ele olhou para mim, depois para ela. Você bateu na minha mãe? Camila levantou as sobrancelhas. Foi só um tapa. Ela precisava aprender a me respeitar, e aprendeu. Veja só, o café da manhã está perfeito hoje. Daniel fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, não era mais o meu filho gentil. Era um homem ferido, um homem traído. Camila, você encostou a mão na minha mãe? Ela revirou os olhos, como se ele estivesse exagerando. Daniel, pelo amor de Deus, isso é drama. Foi só uma correção. Um lembrete de quem manda. Uma força invisível pareceu atravessar a sala. Algo pesado. Algo que eu nunca tinha visto nele. Daniel ergueu a mão para ela parar de falar. Camila, chega. E pela primeira vez desde que a conheci, foi Camila quem empalideceu. O que você está insinuando, Daniel? Ele deu um passo à frente, depois outro. Se colocou entre nós duas. Abriu o braço como se estivesse me protegendo. Eu estou dizendo, com todas as palavras, que na minha casa ninguém toca na minha mãe. Camila arregalou os olhos, a boca abriu, mas nenhuma palavra saiu, porque o que ela não esperava, o que ela nunca imaginou, aconteceu naquele exato instante. A porta se abriu novamente, e quem entrou não foi mais um visitante, não foi vizinho, não foi parente distante, foi a última pessoa que Camila queria ver naquela casa, a única pessoa capaz de desmascarar tudo, a única capaz de virar o jogo, a mãe dela. E o que ela disse quando entrou mudou para sempre o destino daquela manhã. A porta abriu devagar, como se quem estivesse entrando soubesse que estava chegando no meio de algo grande, algo tenso, algo prestes a explodir, e então ela entrou. Dona Lorena, mãe de Camila, uma mulher de presença dura, daqueles rostos que parecem esculpidos na teimosia. Olhos frios, postura firme, boca sempre apertada. Eu nunca soube exatamente por que ela não gostava de mim, mas sempre senti que ela carregava uma desconfiança silenciosa, um julgamento constante, quase cruel. Mas naquela manhã, não foi desprezo que vi no rosto dela, foi choque. Ela parou na porta da cozinha, olhou para mim e depois para Daniel, parado entre nós, com o corpo tenso, pronto para defender. E por fim, ela encarou a própria filha, Camila. Camila, que até segundos antes era dona da casa. Camila, que falava como se pudesse determinar o valor de cada pessoa ali dentro. Camila, que acreditava que eu iria engolir para sempre tudo o que ela fazia. Mas quando a mãe dela apareceu, a máscara caiu. Daniel respirou fundo. Bom dia, Dona Lorena, disse ele, com a voz carregada, quase rouca. Ela apenas assentiu. Mas os olhos dela estavam fixos no rosto da filha. E pela primeira vez eu percebi. Aquela mulher sabia. Sabia exatamente do que a filha era capaz. Sabia da personalidade dela. Sabia que Camila tinha um lado cruel. Talvez até já tivesse sido vítima desse lado. Camila engoliu seco. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim devolver sua carteira, ela disse, levantando-me o objeto. Você esqueceu na minha casa ontem, mas parece que cheguei na hora certa. O silêncio ficou pesado. Eu podia ouvir o relógio na parede marcando cada segundo, lento, esmagador. Daniel foi o primeiro a falar. Dona Lorena, vou ser direto. Sua filha bateu na minha mãe ontem. As palavras caíram no ar como pedras. Camila arregalou os olhos, mas não conseguiu fingir surpresa. Lorena se aproximou um passo, depois outro. Isso é verdade, Camila? Camila cruzou os braços. Mãe, não foi assim. Ela estava me provocando. Me irritou. E você sabe como eu fico quando alguém me irrita. Lorena fechou os olhos por um instante, como quem escuta uma repetição de algo doloroso, antigo. Sim, eu sei como você fica, Camila. Ela disse isso com uma calma que dava medo. Calma de quem carrega muitas histórias guardadas. Calma de quem já viu a própria filha perder o controle antes. Camila deu um passo para trás, desconfortável. Mãe, por favor, não vai começar, né? Vou, respondeu ela firme. Porque dessa vez não é você quebrando um copo, não é você gritando com alguém na rua, não é você chutando uma porta, é você levantando a mão para a mãe do seu marido. Camila desviou os olhos. Eu nunca a tinha visto assim, pequena. Daniel continuou. Minha mãe nunca falaria nada, porque ela tem medo de perder. O único lugar onde pode ficar,
mas eu não vou aceitar isso. Lorena olhou para mim, e naquele olhar não havia julgamento, não havia frieza, havia vergonha, vergonha por algo que ela sabia que a filha poderia ter feito. Talvez já tivesse feito com ela também. Rita, ela disse devagar, ela machucou você? Eu respirei fundo. Olhei para Daniel, para Camila, para aquela mulher que nunca me deu carinho, mas que naquele momento parecia sinceramente devastada. E pela primeira vez desde o tapa, sim, ela machucou. Camila ficou imóvel. Daniel fechou os olhos, respirando com força. Lorena fez algo que me chocou profundamente. Ela se virou para a filha e disse: "Saia." Camila piscou, confusa. "O quê?" "Saia", repetiu Lorena. "Quero falar com o Daniel e com a Rita, sozinhos." Camila riu nervosa. "Mãe, você está louca? É a casa dele. Por que eu teria que sair?" "Porque você cruzou um limite que eu não admito mais nem de você, nem dentro da minha casa, nem dentro da do seu marido." Camila ficou vermelha. Seu rosto queimava de ódio. "Vocês estão todos contra mim. É isso? Estão fazendo complô?" Daniel se aproximou e, pela primeira vez, falou como um homem que sabia o que precisava ser dito. "Camila, por favor, sai, agora, antes que eu diga algo que não tem volta." Camila o olhou como se não o reconhecesse. "Você está me mandando sair da nossa casa?" "Estou pedindo para você sair da cozinha", respondeu ele, "para não piorar tudo." Ela olhou para mim, e os olhos dela não eram só de raiva, eram de pavor. Pavor porque ela estava perdendo a posição que sempre teve, a posição de controle. Camila respirou fundo, lançou um olhar de ódio para a mãe, outro para mim, e saiu, batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. E então ficamos apenas nós três. Eu, meu filho, e a mãe da mulher que me bateu. Lorena se sentou, lentamente, como quem tem algo muito pesado para dizer. "Rita, eu sei que desculpa nenhuma vai apagar o que ela fez, mas eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que talvez explique, não justifique, mas explique." Eu troquei um olhar com Daniel. "O que a senhora quer dizer?" Lorena respirou fundo, fechou os olhos, e quando finalmente abriu, a verdade saiu. "Camila, não aprendeu a bater em você sozinha." O silêncio caiu como um raio. Daniel ficou imóvel. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Lorena engoliu em seco. Eu cresci apanhando a vida inteira. E quando Camila nasceu, ela viu mais coisas do que deveria. Ela aprendeu cedo demais que violência era uma forma de conseguir controle. Os olhos dela encheram de lágrimas, algo que eu nunca imaginei ver. Eu tentei, juro que tentei, não deixar que ela herdasse isso. Mas eu falhei. Minha respiração ficou presa no peito. E então ela disse algo que cortou como vidro. "E eu preciso impedir que ela faça com você o que fizeram comigo." Meus olhos se encheram de lágrimas. Daniel também. E foi ali, naquela manhã de café, naquela cozinha cheia de coisas ditas e não ditas, que percebi. Camila não era apenas cruel. Ela era o resultado de uma dor antiga. Uma dor que nunca foi tratada. Uma dor que transbordava. Mas isso não tirava minha própria dor, nem minha marca, nem a violência que eu sofri, e muito menos anulava o que viria depois, porque naquele exato instante, Camila estava do outro lado da porta, ouvindo tudo. E quando ela ouviu a própria mãe admitir o passado, algo dentro dela desabou. E a explosão veio no instante seguinte. Dona Lorena ainda estava sentada, a respiração pesada, os olhos baixos, como quem finalmente admitiu um segredo que carregou por uma vida inteira. Daniel permanecia parado, braços tensos, tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. Eu apenas sentia meu coração bater forte demais, como se quisesse me avisar que algo maior estava por vir. E veio, porque de repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Camila estava lá, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas, os cabelos desgrenhados, como se tivesse puxado a si mesma. Ela parecia um animal acuado, ferido, mas também perigosamente pronto para atacar. "É isso?" disse ela com a voz trêmula. "Vocês estão aqui, me julgando, me traindo, falando de mim pelas costas?" Lorena respirou fundo. "Camila,
Eu pedi para você sair para podermos conversar. Camila riu, mas foi o riso mais vazio que já ouvi na vida. Ah, claro, vocês conversam e eu viro o monstro, a culpada, a violenta, a louca. É isso? Daniel tentou manter a voz firme. Camila, ninguém quer te atacar. Só precisamos entender o que aconteceu ontem. Ela levantou a mão. O que aconteceu ontem? Quer que eu diga? Quer, Daniel? Então eu digo. Ela veio caminhando devagar em minha direção. Cada passo dela parecia estremecer o chão. Que sua mãe, ela disse, apontando o dedo para mim, se meteu onde não devia. Pegou o meu filho sem minha permissão. Fez ele chorar, estragou minha tarde. E quando eu tentei explicar, ela ficou me olhando com aquela cara de vítima. Daniel deu um passo à frente, mas ela gritou. Não chega perto de mim. Ele congelou. Lorena tentou se aproximar. Camila, minha filha. Por favor, respira. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas Camila virou para ela com uma força que me assustou. Você não manda em mim. Você nunca mandou. Você nunca me defendeu de nada. Nunca fez nada por mim além de ficar calada quando eu precisava de você. Lorena abaixou a cabeça, derrotada. Não discutiu. Não negou. Não justificou. Camila continuou. Você sabe quem é a culpada disso tudo? Você. Você me ensinou que sobreviver era gritar, bater, me impor. Você me mostrou que se eu não reagisse, eu ia ser destruída como você foi. Foi como ser atingido por uma onda quente. A cozinha inteira ficou cheia de dor. Dor antiga. Dor que vinha de gerações. Eu dei um passo à frente. Camila, sua dor é real. Eu entendo que você sofreu. Mas isso não te dá o direito de bater em ninguém. Nem em mim. Nem em ninguém. Ela virou para mim com os olhos cheios de ódio e lágrimas. Calha a boca! Daniel se colocou à minha frente. Não, ela não vai calar a boca desta vez. Camila respirou fundo, forte, como se estivesse tentando segurar algo dentro de si. Vocês não entendem nada, disse ela. Eu só quero respeito, só quero ser ouvida, só quero que parem de me tratar como louca. Eu nunca te tratei assim, respondi. Eu sempre te tratei como filha. Ela riu de novo, um riso cheio de rancor. Filha? Você sempre me observou como se eu fosse uma ameaça. Sempre julgou cada gesto meu. Sempre me analisou com esses olhinhos de santa que nunca erra. Eu senti o golpe dessa frase, mas não respondi. Porque, no fundo, eu sabia que Camila estava falando de outra pessoa, da mãe dela, da vida dela, da história dela. Lorena tentou falar. Camila, minha filha, eu sei que você guardou muita dor. Eu sei que eu falhei, mas descontar isso na Rita... Não é a Rita, não é sobre ela, é sobre mim. Sempre foi sobre mim. De repente, ela desabou em lágrimas, mas não caiu no chão. Não se rendeu. Estava chorando como quem sustenta o próprio peso com a força da raiva. Daniel respirou fundo. Ah, Camila, a gente precisa de ajuda. Ela congelou. Como é? Nós precisamos de ajuda. Isso que aconteceu não é normal. E se continuar assim, vai destruir todo mundo. Ela encarou o marido com os olhos arregalados. Então é isso? Você está me chamando de louca? Não, ele respondeu. Estou dizendo que você precisa de apoio. E eu também. E minha mãe também. Todos nós precisamos. Camila deu um passo para trás. Depois outro. Depois outro. Vocês querem me tirar dessa casa, né? Querem que eu seja a vilã. A errada. A doente. É isso? Daniel tentou se aproximar. Camila. Não vem, ela gritou. Eu não vou ser humilhada assim. Lorena colocou a mão na boca, as lágrimas escorrendo. Eu apenas senti medo. Medo por ela, medo por mim, medo por Daniel, medo pela criança dormindo lá em cima. Camila respirou fundo, com dificuldade, os olhos rodando pelo ambiente, como alguém procurando uma saída. Então ela pegou a bolsa, com força, com pressa. Eu vou embora, disse, e não sei se volto. Daniel tentou impedir. Camila, espera! Não, vocês querem que eu vá? Pois eu vou, e vocês que lidem com as consequências. Ela correu para a porta, abriu, saiu batendo. O silêncio que ficou na cozinha foi assustador, pesado, triste, mortal. Daniel caiu numa cadeira, passou as duas mãos no rosto e disse com a voz quebrada: Mãe, o que eu faço agora? Eu não tinha resposta, porque aquilo não era o fim de nada. Era apenas o começo. O começo de uma verdade que ia se desenrolar capítulo por capítulo. A verdade sobre Camila, sobre Daniel, sobre Dona Lorena,
sobre mim e sobre o que aquele tapa realmente significava. Antes de continuar a minha história, eu quero te pedir algo do fundo do coração. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso nos fortalece e nos permite continuar contando histórias que tocam, acolhem e transformam tantas pessoas. Agora, vamos voltar ao que aconteceu naquele dia. Camila havia ido embora. A porta ainda balançava, como se o impacto da saída dela tivesse ficado preso no ar. O silêncio que tomou a casa não era um silêncio qualquer. Era um silêncio cheio de rachaduras, como um copo que está prestes a se quebrar de vez. Daniel ficou sentado, as mãos cobrindo o rosto. A respiração dele vinha pesada, irregular. Nunca vi meu filho tão perdido, tão esmagado entre o amor e o medo, entre a culpa e a necessidade de proteger. Dona Lorena se encostou na pia, olhando para a própria filha desaparecer pela janela da frente. Parecia que uma vida inteira estava passando pelos olhos dela, como se todos os erros, todas as falhas como mãe, todas as lembranças estivessem caindo sobre ela ao mesmo tempo. E eu estava parada perto da mesa posta, que agora parecia absurda, ridícula, como se cada prato, cada xícara, cada pedaço de bolo fosse uma lembrança de que eu tentei consertar uma casa que não era mais minha. Daniel abaixou as mãos devagar. Mãe, ela foi longe demais. Eu senti minha garganta fechar. Ela passou do limite, filho. Ele olhou para a porta. Não sei se ela volta. Lorena respirou fundo, com um suspiro cansado. Camila sempre volta, Daniel, mas cada vez mais quebrada e cada vez mais machucando quem encosta nela. Eu me virei para ela. Dona Lorena, você sabia que ela carregava tudo isso? Ela me olhou com uma tristeza que me desmontou. Sabia. Mas eu não sabia impedir. Eu fui criada na pancada e, sem perceber, passei isso para frente, não com tapa, mas com silêncio. E silêncio é outra forma de violência. Daniel apertou os olhos como se estivesse tentando digerir tudo. Eu preciso fazer alguma coisa, disse ele, mas não sei o quê. Eu coloquei a mão no ombro dele. A primeira coisa, meu filho, é proteger o seu filho. E proteger a sua mãe, e proteger você mesmo. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Mãe, eu falhei com a senhora. Não, respondi suavemente. Você não falhou. Nós fomos todos caindo juntos, mas ainda dá tempo de levantar. Lorena limpou as lágrimas e se aproximou. Daniel, eu preciso falar com você. E a Rita também merece ouvir. Ele assentiu. Pode falar. Ela puxou uma cadeira. Sentou-se devagar, como quem carregava um peso que não podia mais esconder. Camila não ficou assim sozinha. Ela cresceu assistindo coisas horríveis, coisas que eu devia ter interrompido. Eu apanhei muito, muito mais do que vocês imaginam. E Camila cresceu achando que força era isso, que respeito se ganhava gritando, que quem não reage é fraco. Daniel arregalou os olhos. Então ela aprendeu que bater era uma forma de não ser a vítima, completou Lorena, porque ela me viu ser vítima a vida inteira. Meu coração apertou. Nunca imaginei que aquela mulher rígida, sempre séria, sempre mandona, carregava tanta dor. Mas isso não justifica, ela continuou. O que ela fez com você, Rita, não tem desculpa. E o que ela fez dentro desta casa é grave. Daniel olhou para mim. Mãe, ela te bateu outras vezes? A pergunta entrou como uma faca. Eu respirei fundo, olhei para as minhas mãos e respondi a verdade. Não, mas ela me fala como quem bate, me olha como quem bate e me trata como quem não enxerga um ser humano. Daniel fechou os olhos, segurando as lágrimas. Eu devia ter visto, eu devia ter percebido. Filho! Toquei sua mão. A gente fica cego quando ama. E você ama sua família. Isso não é fraqueza, é bondade, Lorena completou. Mas a bondade vira arma na mão de quem não sabe amar de volta. Silêncio. Um silêncio profundo, doloroso, revelador. Daniel levantou de repente. Eu vou atrás dela. Meu coração disparou. Daniel, não. Ele me olhou. Eu não vou para brigar, não vou para discutir. Vou porque ela está com o nosso filho. E não está bem. Eu preciso garantir que a criança está segura. Lorena concordou. Vá, mas vá preparado, porque Camila nunca admite que errou. Ela vai voltar acusando todo mundo e vai tentar virar o jogo. Daniel respirou fundo, pegou as chaves,
Rasgou o rosto com as mãos. Mãe, fica aqui, por favor, não saia. Eu volto assim que falar com ela. Eu segurei o braço dele. Daniel, cuidado. Ele beijou minha testa e saiu. A porta bateu atrás dele e, com ela, o último pedaço de segurança daquele dia. Eu e Lorena ficamos sozinhas. Ela olhou para mim e disse, com a voz baixa, quase um sussurro: a verdade é que Camila não foi atrás de paz. Ela foi atrás de guerra, e quando ela voltar, não vai voltar sozinha. A porta bateu atrás do Daniel e aquele som ficou vibrando dentro da minha cabeça. Era como se cada batida ecoasse dizendo: algo ruim está vindo, algo que você não controla, algo que você não merece. Eu permaneci parada por alguns segundos, olhando para a maçaneta, esperando que ele voltasse correndo, dizendo que estava tudo bem, que encontrou Camila calma, que o bebê estava sorrindo, que nada daquilo tinha acontecido. Mas a vida não dá esse tipo de consolo pra gente. Não para mulheres como eu. Não para quem já teve o rosto marcado por um tapa e o coração marcado por um silêncio. Dona Lorena respirou fundo. Rita, você precisa se sentar. Está muito pálida. Eu me sentei devagar. As pernas tremiam sem que eu conseguisse controlar. A mesa de café da manhã estava ali, intacta, intacta demais. Parecia uma mentira. Uma mesa bonita cobrindo um dia feio. Lorena colocou uma xícara de café na minha frente, mas eu nem toquei. Eu tentei, Rita, ela murmurou, com os olhos fixos em mim. Eu realmente tentei fazer da Camila uma mulher diferente do que eu fui. Mas o mundo não perdoa meninas que crescem com dor. Eu olhei para ela. Havia uma tristeza ali que eu nunca vi. Uma tristeza que parecia muito mais velha que ela, mais pesada. Como se ela estivesse revivendo algo naquele exato momento. Sabe o que eu dizia a Camila quando ela era pequena? Lorena continuou. Eu dizia que ela precisava ser forte. Isso, sempre isso. Forte, forte, forte. Mas não ensinei o resto. Não ensinei que força não é gritar, não é bater, não é humilhar. Força é segurar o próprio impulso. Eu fechei os olhos por um momento. Ela parecia tão nervosa, eu disse. Parecia outra pessoa. Lorena tocou minha mão. Porque ela é duas pessoas, Rita. A que quer amar e a que quer se defender do mundo. A segunda sempre ganha. E isso vai destruir a vida do Daniel. Sussurrei. Vai. Se ele não fizer nada, vai. Mas ele está tentando. Ele está indo atrás dela agora. Isso já é um começo. O silêncio voltou. Mas não era vazio. Era cheio de pensamentos que nós duas evitávamos colocar em palavras. Depois de alguns minutos, Lorena se levantou. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu ergui o olhar. O quê? Ela respirou fundo, com o corpo todo. Camila não sabe perder, nunca soube. Quando ela percebe que não tem controle, ela cria um novo problema. Ela inventa uma história. Ela distorce tudo e transforma todos ao redor em inimigos. Eu senti a ponta dos dedos gelarem. Você está dizendo que ela... Estou dizendo que ela não aceita ser contrariada, completou Lorena. E o Daniel contrariou, pela primeira vez. E então ela disse algo que fez minha pele arrepiar. Ela não vai voltar pedindo desculpas. Ela vai voltar culpando e vai vir com veneno na boca. Eu engoli seco. Lorena não estava exagerando. Ela estava descrevendo uma guerra que ela já tinha vivido dentro da própria casa. Eu apoiei as mãos na mesa. O Daniel é bom demais. Ele não merece isso. Nenhuma de nós merece, respondeu Lorena. Mas mulheres como Camila, elas não sabem viver em paz. Elas só entendem o mundo quando estão lutando contra alguém. Eu não queria ouvir aquilo, mas era a verdade. O silêncio ficou tão grande que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, lento, arrastado, quase cruel, até que... O celular de Daniel vibrou em cima da mesa. Eu e Lorena nos entreolhamos. Eu peguei o aparelho com mãos trêmulas. Na tela, o nome... Camila, esposa. O coração quase saiu pela boca. Eu atendo? Perguntei trêmula. Não, Lorena respondeu de imediato. Você não. Ela vai usar o que você disser contra você depois. Deixe tocar. Daniel deve estar com ela. O telefone continuou vibrando, 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 até parar. Eu respirei fundo. Lorena apertou meus dedos com força. Rita, ela não ligou para você. Ela ligou para saber se o Daniel te deixou sozinha. Ela está procurando fraqueza. Ela está procurando onde atacar. Eu senti meu estômago virar
E então, o telefone vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem. Eu virei a tela devagar. Era uma mensagem de voz, longa, de 52 segundos. Lorena murmurou: "Não dê play, não agora. Espere. Isso pode ser perigoso para sua paz." Eu fechei os olhos. Eu preciso ouvir. Ela está com meu neto. Lorena ficou em silêncio por alguns segundos, então assentiu. "Então eu escuto com você." Apertei o botão. A voz de Camila explodiu pela cozinha, cheia de cólera, descontrole e desespero. E o que ela disse naquela gravação mudou absolutamente tudo. Não era só sobre o tapa, não era só sobre ontem, não era só sobre a raiva dela. Era sobre algo que ela descobriu naquele mesmo instante. Algo envolvendo o Daniel, algo envolvendo a criança e algo envolvendo eu mesma. Eu fiquei branca. Lorena ficou sem ar. A mensagem terminava com Camila dizendo: "Eu estou indo aí. E quando eu chegar, alguém vai pagar. Eu juro. Alguém vai pagar." Eu tremi, porque o que ela descobriu era exatamente o tipo de coisa que destrói uma família inteira. As palavras de Camila ainda ecoavam dentro da cozinha, mesmo depois do áudio ter acabado. Eu fiquei ali, parada, segurando o celular como se fosse um objeto perigoso. Meus dedos tremiam. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Lorena, ao meu lado, estava branca como papel, os olhos fixos na parede, como se não conseguisse encarar o que acabara de ouvir. A voz de Camila no áudio era de alguém quebrado, desesperado, mas também carregava uma ameaça clara, fria, calculada. E eu lembro perfeitamente de cada palavra. Lembro porque aquelas palavras ficaram marcadas em mim como um corte. O áudio começava com choro. Choro engasgado, nervoso, sufocado. Depois, a voz dela explodiu. "Daniel me deixou sozinha no meio da rua, com o bebê no colo. Ele gritou comigo, gritou, 'Mãe!' E disse que eu estava louca, que precisava de ajuda, que eu estava fazendo mal para todo mundo." A respiração dela ficava mais forte, mais pesada. Ele me chamou de agressiva, de desequilibrada. E pior de tudo, ele me disse que preferia você, Rita. Preferia você do que a própria esposa. Eu senti meu coração se partir um pouco aí. Eu sabia que Daniel jamais teria dito isso daquela forma. Mas, para Camila, a verdade sempre chegava distorcida, sempre transformada em arma. No áudio, ela fungou, e o tom mudou de ódio para algo mais sombrio, algo mais perigoso. "Vocês estão se juntando contra mim, né? Você, ele, minha mãe, todo mundo contra mim. Acham que eu sou idiota? Acham que eu não percebo? Acham que eu vou deixar barato?" A respiração dela virou quase um grunhido. "Eu descobri tudo. Tudo, Rita. Tudo sobre o que você e o Daniel vêm fazendo pelas minhas costas." Lorena segurou meu braço nessa hora. Eu gelei inteira. E então ela disse no áudio: "Eu sei que vocês mentiram para mim sobre aquela consulta. Eu sei que vocês esconderam de mim aquele exame. Eu sei que vocês dois estão tramando para me tirar o meu próprio filho. Droga." Aí eu tremi, porque havia um pedaço de verdade naquela frase. Uma verdade que não era como Camila imaginava, mas era verdade. E eu entendi, naquele instante, que o perigo real não era o tapa, era o que Camila estava prestes a fazer por causa da interpretação dela. O áudio terminou com as palavras que gelaram meu sangue. "Eu estou indo aí. E quando eu chegar, alguém vai pagar. Eu juro por Deus, alguém vai pagar." O tic-tac do relógio tomou a cozinha inteira. Lorena engoliu em seco. "Rita, o que ela quer dizer com isso? Que consulta? Que exame?" Eu respirei fundo. Me senti encolher na cadeira porque eu já sabia que isso ia chegar um dia. E talvez o tapa tenha sido só o começo de algo que estava sendo construído faz tempo. Dona Lorena, não era maldade. Era preocupação. Ela se inclinou para mim. "Você sabe o que ela descobriu, Rita. Você sabe." Eu fechei os olhos e disse: "Eu sei." Lorena ficou tensa. "Então me diga. Agora. O que foi?" A verdade saiu arrastada de dentro de mim. Eu e Daniel marcamos uma consulta com uma psicóloga infantil para o bebê, porque ele estava reagindo ao estresse da casa. E Daniel estava com medo de que Camila estivesse descontando as crises nela, no menino. Lorena ficou sem ar. "Meu Deus." "E também", continuei, "o médico pediu um exame.
um exame de lesões, para saber se o choro constante dele era por dor ou por ansiedade. Lorena levou a mão à boca, horrorizada, e Camila achou que vocês queriam tirar o bebê dela. Eu assenti devagar. Ela não sabia da consulta, e quando descobriu o nome da psicóloga nos papéis, ela deve ter ligado os pontos do jeito errado, do jeito doloroso, do jeito que a mente dela cria monstros. Lorena fechou os olhos, derrotada. Ela vai enlouquecer, Rita. Ela vai interpretar isso como a maior traição da vida dela. O celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Um texto. Eu olhei. Camila escreveu. Estou chegando, e quando eu entrar nessa casa, vai ter uma conversa que vocês não vão esquecer. Meu corpo inteiro gelou. Lorena murmurou. Precisamos ligar para o Daniel. Agora. Eu tentei ligar. Chamou uma vez, 2, 3, nada. Lorena tentou também. Nada. O coração começou a apertar no peito. Dona Lorena, onde será que eles estão? Ela respirou fundo, com um medo profundo nos olhos. Rita, você não entende. O quê? Ela me segurou pelos braços. Quando Camila se sente traída, ela perde o chão. Ela não pensa. Ela não enxerga. Ela reage. Eu sei, respondi trêmula. Mas ela está com o bebê. Lorena fechou os olhos com força. É justamente por isso que eu estou apavorada. Eu senti minhas pernas cederem. A porta da rua se abriu nesse mesmo instante. E no batente, parada, com os olhos vermelhos, o rosto inchado de choro, a bolsa caída no chão, estava ela, Camila. Mas não era a Camila que saiu. Era outra. Uma Camila tomada pela dor, pela raiva e por algo muito pior do que isso, pela intenção. Ela deu 2 passos para dentro, olhou para mim, depois para Lorena, e disse: agora a gente vai resolver isso, do meu jeito. Camila entrou devagar, mas cada passo dela era como um trovão dentro da casa. A porta continuou aberta atrás de si, deixando o vento frio entrar e arrepiar a minha pele. Ela estava diferente. O rosto dela estava tenso, os olhos arregalados, o corpo inteiro vibrando como se guardasse algo que não cabia mais dentro dela. E logo percebi, ela não tinha vindo conversar, ela tinha vindo explodir. Lorena tentou falar primeiro. Camila, meu amor, me escuta. Mas Camila levantou a mão tremendo. Calha a boca, mãe. Agora só quem fala aqui sou eu. A voz dela estava rouca, como se tivesse gritado muito, ou chorado muito, ou os dois. Eu me afastei instintivamente, mas ela percebeu. Aonde você pensa que vai, Rita? Hein? Para onde você acha que dá para correr nesta casa? Eu segurei a borda da mesa. Meus dedos ficaram brancos de tanto apertar. Lorena tentou respirar fundo. Camila, por favor, você está alterada. Vamos conversar com calma. Calma, ela gritou. Você também estava calma quando deixou o meu pai me bater? O silêncio caiu como uma pedra. Lorena ficou imóvel. As lágrimas surgiram sem resistência. Ela não tentou conter. Não tentou se justificar. Eu senti a dor daquelas palavras como um tapa em mim também, porque era como se eu estivesse assistindo 2 dores antigas se encontrarem pela primeira vez. Lorena finalmente conseguiu falar. Eu tentei proteger você. Não tentou, Camila gritou, batendo a mão na mesa. Você me deixou ver tudo, tudo. E agora vocês querem que eu seja a errada. Eu, a louca, a violenta. Ela apontou o dedo para mim. Você achou que eu não ia descobrir, né, Rita? Achou que eu nunca ia saber que você e o Daniel marcaram consulta escondida? Achou que eu nunca ia saber que vocês 2 queriam levar meu filho para uma psicóloga sem me avisar? Eu respirei fundo, tentando não me deixar dominar pelo medo. Camila, aquilo não foi contra você. Foi sim, ela berrou. Tudo é contra mim. Tudo o que vocês fazem. Olha essa casa, olha essa mesa. Olha você aí, quietinha, se fazendo de vítima, se escondendo atrás do meu marido. Eu engoli seco. O coração batia na garganta. Camila, eu só quis ajudar o bebê. Ela riu, mas foi um riso tão doloroso que me cortou por dentro. Ajudar? Você não ajuda ninguém. Você quer tomar o que é meu, quer ser mãe do meu filho, quer ser esposa do meu marido. Eu senti meu rosto queimar de humilhação. Lorena tentou intervir. Camila, pare de dizer o que não é verdade. Sua sogra nunca fez nada disso. Nunca. Camila virou o corpo inteiro para ela. Você defende ela mais do que me defendeu a vida toda. Lorena perdeu o ar, literalmente.
Teve que segurar a pia para não cair. Eu dei um passo à frente. Camila, você precisa ouvir uma coisa difícil, mas verdadeira. Ela me encarou como se eu fosse o próprio inimigo. Diga, quero ver. Eu respirei fundo. O medo tremia dentro de mim, mas algo maior tremia também. Coragem. O seu filho está sofrendo, e não é culpa dele. E não é culpa minha, nem do Daniel, nem só da sua mãe. É culpa do ambiente que vocês construíram sem perceber. Ela piscou, lentamente, como se minhas palavras estivessem entrando nela contra a vontade. Então ela perguntou em voz baixa: Você está dizendo que eu estou machucando meu próprio filho? Estou dizendo que você está machucada demais para perceber quando extravasa. Respondi com sinceridade. E que isso está caindo em cima de quem não merece. Ela ficou muda, completamente muda. A boca tremia, as mãos tremiam, os olhos se encheram de lágrimas grossas, pesadas, e então a verdade saiu de dentro dela como um grito preso havia anos. Eu não sei ser mãe! Aquele grito rompeu a casa inteira. Lorena levou a mão à boca chorando. Eu senti meus olhos arderem. Até o ar pareceu parar de circular. Camila caiu de joelhos, literalmente, desabou no chão. Eu não sei ser mãe, eu não sei ser esposa, eu não sei ser nada. E vocês todos querem me arrancar o que eu tenho de mais precioso. Ela levantou o rosto, inchado, desesperado. Eu estava com medo quando vi o nome daquela psicóloga. Eu achei que vocês iam me tirar o meu filho. 2 lágrimas enormes caíram no chão. Eu achei que vocês queriam provar que eu não servia, como ninguém nunca achou que eu servia para nada. Eu me ajoelhei perto dela, mas sem tocar. Camila, o bebê não precisava de outra mãe. Ele só precisava que você fosse uma mãe descansada, uma mãe sem medo, uma mãe apoiada. Ela chorou mais forte. Eu nunca tive isso. Eu senti meu coração se quebrar. Mas você pode ter agora, respondi. Lorena, engolindo lágrimas, se aproximou. Camila, me perdoa. Eu devia ter te protegido. Eu devia ter te ensinado a amar e não a temer. Camila encostou a testa no chão. Eu não sei amar sem machucar. Eu coloquei a mão perto da dela. Não toquei. Apenas deixei ali, como quem deixa um caminho disponível. E então ela olhou para mim e disse a frase que nunca vou esquecer. Rita, eu bati em você, porque a sua calma me irritava, porque você era tudo o que eu queria ter sido. E nunca fui. Eu respirei fundo, devagar, deixando aquela verdade entrar. Quando eu ia responder, a porta da rua abriu de novo. E ali, parado, pálido, suado, trêmulo, estava Daniel, com o bebê no colo, desesperado. Mãe, Camila. Aconteceu uma coisa. O mundo parou. Daniel estava parado no batente, ofegante, como alguém que tinha acabado de correr quilômetros sem parar. O bebê estava em seus braços, o rostinho vermelho, os olhinhos fechados com força, soluçando entre pequenos choros curtos, daqueles que vêm depois de um susto. Eu senti minhas pernas tremerem no mesmo instante em que vi meu netinho daquele jeito. Camila levantou a cabeça devagar, ainda ajoelhada no chão. Os olhos dela correram para o bebê, e o corpo inteiro dela estremeceu. O que aconteceu com ele? Ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. Daniel entrou, fechou a porta com a perna e caminhou até a cozinha com passos apressados, tensos, nervosos. Ele estava fora de si. Dava para ver, a testa suada, o peito subindo e descendo rápido demais, as mãos tremendo enquanto seguravam o filho. Ele... Daniel tentou falar, mas a voz não saía. Era como se ele estivesse engasgado com algo que não conseguia nomear. Eu me aproximei com cuidado. Filho, respira. Respira primeiro. Depois você fala. Lorena levantou do chão com dificuldade e segurou a borda da cadeira, pálida. Camila se ergueu aos poucos, apoiando-se na mesa como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Daniel finalmente conseguiu puxar o ar. Mãe, eu estava com ele nos braços quando... Ele parou de olhar para mim. De repente ficou estranho. Começou a ficar mole. Eu chamei o nome dele, balancei levinho e nada. Ele ficou apagado por alguns segundos. Meu coração desabou. Lorena levou a mão ao peito. Camila quase caiu de novo. Meu Deus, ela sussurrou. Meu filho, meu filho. Daniel sacudiu a cabeça desesperado.
Eu entrei no carro correndo, levei ele para a emergência, mas no caminho, ele voltou. Voltou a reagir, voltou a chorar, voltou a se mexer. O médico disse que parecia um episódio de estresse extremo. Aquela palavra perfurou o ar. Estresse. Camila levou as duas mãos ao rosto. Não. Eu não fiz nada com ele hoje. Eu só chorei. Eu só estava nervosa. Eu não toquei nele, Camila, Daniel disse com a voz firme, mas quebrada. O médico perguntou se o ambiente de casa estava pesado, se tinha gritos, discussões, tensão. Camila ficou imóvel. Eu pude ver o momento exato em que ela percebeu. Não era sobre dor física, era sobre dor emocional. O bebê estava absorvendo tudo. Cada grito, cada briga, cada lágrima dela, cada tensão que enchia aquelas paredes. E o corpo pequenininho dele não sabia lidar. Camila segurou a cabeça com as duas mãos. Eu destruí meu filho. Eu dei um passo à frente. Não, Camila. Você não destruiu, mas você machucou, sem querer. Na sua dor, você passou a dor dele. Ela chorou como quem desaba o mundo inteiro. Daniel respirou fundo, tentando se manter firme. O médico pediu para observar ele nas próximas 24 horas. Disse para evitar qualquer situação de grito, tensão, briga ou confronto. Qualquer ambiente que faça ele sentir medo. Ele olhou para Camila. E ele disse outra coisa. Camila levantou os olhos devagar, o rosto completamente desfigurado de tanto chorar. O quê? Daniel engoliu seco. Ele perguntou se você estava estável emocionalmente o suficiente para cuidar dele hoje. Camila ficou cor de cinza. Eu vi a culpa entrar nela como um soco. Minha respiração travou. Daniel continuou. Eu fiquei em silêncio. Não consegui responder. Porque você viu como saiu daqui. E quando eu te encontrei, você estava tremendo, chorando, andando no meio da rua com ele no colo, dizendo coisas desconexas. Camila arregalou os olhos. Eu não lembro de tudo. Eu sei, Daniel disse. E é isso que me assusta. Camila caiu de joelhos novamente e estendeu os braços. Me dá ele. Daniel, por favor, me dá o meu filho. Daniel deu um passo para trás. Camila, por enquanto ele fica comigo. Aquela frase matou uma parte dela na mesma hora. Ela abriu a boca, mas nenhum som choro saiu. Mudo, desesperado, arrancado da alma. Lorena começou a chorar também. Eu me aproximei de Daniel e toquei o braço dele. Filho, tenha cuidado com as palavras. Ela está quebrada agora. Mas antes que Daniel respondesse, Camila levantou a cabeça com uma lentidão assustadora, e os olhos dela não eram mais de dor, eram de desespero. Um desespero que vira fúria. Você não vai tirar o meu filho de mim, Daniel. Eu não vou deixar. Você não vai! Ele é meu! Daniel protegeu o bebê com o corpo, instintivamente. Lorena correu até a filha. Camila, pare! Por amor de Deus, pare! Você está assustando o menino! Mas Camila estava fora de si. Quando ela deu o passo seguinte, eu senti na minha alma que algo muito grave estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o rumo daquela família para sempre. E foi então que a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes seguidas. Insistente, urgente, apertada com força. Daniel olhou para a porta confuso. Quem é? Lorena prendeu a respiração. Daniel, eu acho que eu sei quem é. Eu travei. Quem? Antes que ela respondesse, a porta abriu sem ser chamada, e entraram 2 pessoas que mudariam tudo. Assistência social. E atrás delas, um policial. Camila arregalou os olhos. Daniel ficou imóvel. Eu quase caí para trás. Lorena levou as mãos ao rosto, apavorada. E a mulher da assistência social disse: recebemos uma denúncia anônima de possível risco à criança. Precisamos conversar com a família. Foi como se o chão sumisse sob nossos pés. A mulher da assistência social entrou com passos seguros, seguidos do policial, que observava cada detalhe ao redor. O som da porta batendo se espalhou pela casa como um golpe final. Eu fiquei imóvel. Daniel segurou o bebê com mais força. Camila, ainda de joelhos, parecia completamente fora do próprio corpo. A assistente, uma mulher de olhar firme, porém cansado, abriu uma pasta e adiantou. Recebemos uma denúncia sobre possível ambiente de risco para a criança. Uma denúncia urgente. Precisamos agir imediatamente. Camila arregalou os olhos. Ambiente de risco? Risco? Vocês estão malucos? Meu filho está bem, ele está comigo. Ele é meu. O policial deu um passo à frente. Senhora, peço que baixe o tom.
É apenas uma investigação preliminar. Mas Camila não ouviu, ou não conseguiu ouvir. Ela se levantou de um pulo, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos de tanto chorar, o peito subindo e descendo como o de um animal encurralado. Quem fez essa denúncia? Quem? Me digam. Quem fez isso contra mim? A assistente respondeu com calma. As denúncias são anônimas. O importante agora é garantir o bem-estar da criança. Camila olhou para todos nós, para Daniel, para mim, para Lorena. E naquele momento, eu soube exatamente o que ela estava pensando. Ela achava que tinha sido nós. Daniel respirou fundo, tentando manter a calma. Olha, nós podemos explicar. Meu filho teve um episódio de estresse. Levamos ele ao hospital. Tem relatório médico. Podemos mostrar. Camila deu um grito. Você fez isso. Foi você, Daniel. Você me entregou. Não foi ele, respondi. Nenhum de nós denunciou. Ninguém aqui quer tirar o seu filho. Ela me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer. Eu sei que foi você, Rita. Eu sei. Você quer que eu suma. Você quer ser a mãe no meu lugar. Eu senti o coração despencar. Não, Camila. Eu jamais faria isso. Eu nunca faria mal ao seu bebê. Ela riu. Um riso histérico, quebrado. Você mentiu pra mim. Você me escondeu a consulta. Você foi no médico. Você mexeu na minha vida. A assistente anotava tudo. Cada palavra, cada grito, cada tremor. Daniel deu um passo à frente. Camila, por favor, escuta. Eu te amo. Eu amo nosso filho. Mas não dá para continuar assim. Não dá. Ela olhou para ele com ódio e desespero ao mesmo tempo. Você vai ficar do lado dela? Eu vou ficar do lado do nosso filho, Daniel respondeu, com voz firme. Aquelas palavras quebraram Camila completamente. Ela gritou. Gritou como se o mundo tivesse caído em cima dela. Me dá meu filho! Me dá! Ele é meu! Meu! Ela avançou para pegar o bebê. Daniel recuou rápido. O policial entrou no meio na mesma hora. Senhora, mantenha distância. Por favor, pela segurança de todos. Camila chorava desesperada, soluçando como quem se afoga. Você não pode me impedir. Ele é meu filho. Meu! A assistente se aproximou de maneira cuidadosa. Camila, olhe para mim. Eu entendo que você está nervosa, mas isso que está acontecendo aqui, os gritos, os avanços, o descontrole, isso confirma a denúncia e piora a sua situação. Camila congelou. A verdade tinha sido dita em voz alta. Eu ouvia seu choro como se fosse uma criança pedindo colo, mas sem saber como pedir. Daniel começou a balançar o bebê, que também chorava com força. O barulho, a tensão, as vozes altas, tudo afetava ele. A assistente respirou fundo. Pela segurança da criança, eu preciso que ele fique temporariamente aos cuidados do pai ou da avó paterna. Meu coração quase parou. O quê? Camila sussurrou, sem voz. Como assim? Temporariamente? Até que consigamos avaliar o ambiente. Não estamos tirando a guarda. Estamos protegendo o bebê. Camila caiu de joelhos de novo, dessa vez sem força, como se o corpo dela tivesse desistido de lutar. Eu olhei para Lorena. Ela chorava calada, com as mãos no rosto, devastada por ver a filha naquela condição. Camila ergueu o rosto devagar, com lágrimas que caíam sem parar. Vocês estão tirando meu filho? Assim? De mim? A assistente respondeu. Não estamos tirando. Estamos cuidando da segurança dele, até tudo se esclarecer. Camila balançou a cabeça, negando a realidade. Não. Daniel se abaixou perto dela, ainda segurando o bebê. Camila, eu juro que não quero o nosso filho longe de você, mas você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda também. Nós dois estamos afundando. E se você não aceitar ajuda agora, a gente vai perder tudo. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos dela estavam vazios, completamente vazios. Daniel, eu prometo que vou mudar. Eu acredito, ele respondeu, mas precisa ser com ajuda profissional. Camila segurou meu olhar, e naquela hora, ela não tinha ódio, ela tinha medo. Rita, eu te machuquei, e você nunca me machucou de volta. Eu não sei ser como você, eu não sei ser calma, eu não sei ser boa. Eu me aproximei devagar. Camila, bondade também se aprende, e você ainda pode aprender. Ela fechou os olhos e desabou num choro profundo, doído, que parecia vir de todas as idades que ela já viveu. A assistente disse: Vamos começar um acompanhamento. Você terá direito às visitas. Nada é definitivo. Mas agora, o bebê vai ficar com o Daniel.
Camila não reagiu. Ela apenas murmurou: Só não tirem ele de mim para sempre. Eu senti um nó na garganta. Ninguém quer isso, Camila. Ninguém. O policial deu um passo atrás, relaxando a postura. Ele percebeu que o pior tinha passado. A assistente anotou as últimas informações, mas antes de sair, ela disse uma frase que ficou martelando dentro de mim. Às vezes, é no momento em que tudo desaba que a cura finalmente começa. E foi ali, naquela cozinha, que eu percebi. Aquele tapa não foi o começo de tudo. Foi o fim de uma dor silenciosa que vinha crescendo há anos, mas ainda havia um capítulo que ninguém esperava. Porque quando a assistente foi embora, Lorena me chamou no canto da cozinha. Eu a segui. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém ouvia. E então sussurrou: Rita, eu preciso te contar a verdadeira razão pela qual Camila tem tanto medo de perder o filho. Algo que nem o Daniel sabe. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. O quê? Ela respirou fundo, profundo, demorado, e finalmente disse: porque ela já perdeu um antes. As palavras de Lorena ficaram suspensas no ar como um trovão que não cai. Eu senti o chão ir embora debaixo dos meus pés. Meu coração acelerou de um jeito que parecia errado, perigoso. Camila perdeu um filho antes? Eu a encarei, incapaz de disfarçar a tensão. Como assim? Perdeu um antes? Você está dizendo que ela... Lorena fechou os olhos, apoiou-se na pia e respirou como alguém que estava prestes a abrir a ferida mais profunda da própria história. Rita, o que vou te contar é algo que ninguém sabe, nem Daniel, nem a família dele, nem quase ninguém da nossa família. Eu escondi isso. Escondi por medo, por vergonha e por culpa. A culpa que carrego até hoje. Ela segurou a borda da mesa com tanta força que os dedos ficaram brancos. Daniel, que ainda embalava o bebê no canto da sala, se aproximou devagar. O que está acontecendo? Ele perguntou. O que a senhora está escondendo? Camila estava sentada no chão, o rosto inchado, as lágrimas secando na pele. Ela ergueu os olhos, confusa, vulnerável. Parecia uma criança esperando por um castigo que nem entendia. Lorena tremeu. Camila, me perdoe pelo que eu vou dizer, mas você precisa ouvir também. Ela se ajoelhou diante da filha, segurou-lhe o rosto com cuidado e chorou antes mesmo de começar a falar. Você tinha 18 anos e eu nunca te deixei falar sobre isso. Nunca deixei você chorar. Nunca deixei você elaborar a dor. Era como se apagar o passado te deixasse menos quebrada, mas eu só consegui te quebrar mais. Camila prendeu a respiração, os olhos grandes, atentos, quase assustados. Mãe, do que você está falando? Lorena engoliu seco. Da sua primeira gravidez. O silêncio caiu como um peso enorme. Daniel ficou pálido. Eu levei a mão ao peito, tentando controlar o tremor que subia. Camila pareceu perder completamente o ar. Minha primeira? Lorena assentiu, chorando. Sim, minha filha. O bebê, aquele bebê, você perdeu por causa de mim e eu te fiz acreditar que era melhor nunca tocar no assunto. Mas você nunca superou. E agora, nunca. Todo o medo que você tem é esse medo voltando. Camila levou a mão à boca. Um soluço saiu rasgado, doloroso, quase animal. Mãe, não fala isso. Lorena tremia da cabeça aos pés. Você tinha 18 anos, Camila. Você estava apaixonada por um rapaz sem futuro que te fazia mais mal do que bem. E quando você engravidou, eu entrei em pânico. Eu não queria que você repetisse a minha história. Eu não queria que você tivesse a vida que eu tive. E eu forcei você a trabalhar demais, a estudar demais, a se mexer demais, contra as recomendações do médico. Camila começou a balançar a cabeça. Mãe, para. Por favor, para. Eu te levei para a empresa no sábado. Fiz você carregar peso. Neguei seu mal-estar. Ignorei sua dor. E você acabou perdendo o bebê no banheiro da fábrica. Camila gritou. Um grito que parecia vir das entranhas. Um grito que rasgou a casa inteira. Não foi culpa sua. Não diz isso. Não. Lorena chorava tanto que mal conseguia continuar. Eu te peço perdão, minha filha, porque o que você viveu ontem, esse medo incontrolável, esse pavor de perder seu filho, é o mesmo trauma, a mesma ferida aberta, e eu nunca deixei você curar. Camila desabou no chão, soluçando, tremendo, agoniada.
Mãe, por que você nunca me deixou falar disso? Por que você fingiu que não tinha acontecido? Por que me fez acreditar que eu estava ficando louca quando eu sentia falta dele? Por quê? Lorena abraçou a filha com força. Porque eu era fraca demais para admitir o que fiz. E você cresceu achando que era forte demais para sentir dor. E isso te transformou em alguém que você não reconhece. E nem eu. Daniel estava estático. Seu rosto uma mistura de horror, tristeza e compreensão. Ele se ajoelhou diante das duas. Camila, meu amor, por que você nunca me contou? Camila soluçou. Porque eu nunca soube falar. Porque eu nunca fui autorizada a chorar. Porque toda vez que eu tentava lembrar, minha mãe dizia para eu engolir, para esquecer. E eu aprendi a engolir tudo, até virar isso, essa pessoa quebrada que eu sou agora. Eu senti uma dor tão grande no peito que mal conseguia respirar. Aquele tapa que Camila me deu, não era sobre mim. Era sobre anos de dor dela. Dor que ninguém escutou, dor que ninguém acolheu. Daniel a abraçou. Camila, nós vamos atravessar isso juntos. Mas você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Ela chorou no peito dele como uma menina perdida. Eu tenho medo de perder meu filho, Daniel. Eu tenho muito medo. Ele passou a mão nos cabelos dela. Você não vai perder, mas precisa se tratar. Precisa respirar. Precisa se fortalecer, do jeito certo. Camila fechou os olhos. E então, ela disse algo que fez todos nós pararmos. Eu aceito ajuda. Eu aceito. Mas, Rita, ela virou o rosto para mim. Você pode me perdoar? Meu coração doeu. Doeu de verdade. Porque não é fácil perdoar quem te machucou. Mas também não é fácil olhar nos olhos de alguém quebrado e virar as costas. Eu respirei fundo. Camila, perdoar não é esquecer, mas é escolher não carregar o ódio do outro dentro da gente. E eu escolho isso, por mim, pelo bebê e por todos nós. Ela chorou mais forte, e naquele momento, eu soube que a história ainda não tinha acabado, porque ainda faltava a parte mais difícil, o que a assistência social faria depois de tudo aquilo, a decisão final. A sentença da família. O choro de Camila encheu a cozinha como um vento triste, desses que passam abrindo todas as janelas da alma. Daniel a segurava nos braços, embalando-a junto com o bebê, como se tentasse juntar todos os pedaços dela num abraço só. Lorena, caída ao lado, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Os ombros dela tremiam, os olhos estavam vermelhos, e o rosto carregava a expressão de quem finalmente entendeu que erros antigos não morrem. Eles apenas esperam o momento certo para serem cobrados. E eu senti um silêncio dentro do meu peito. Não um silêncio de medo, não um silêncio de raiva, mas um silêncio de compreensão. Porque naquele instante, tudo fez sentido. O tapa, a fúria, o descontrole, a obsessão, o medo de perder o filho, o ciúme, a gritaria, o desespero. Nada daquilo tinha começado comigo. Tudo vinha de muito antes. De uma menina esquecida dentro da mulher que ela era hoje. A assistente social, que ainda não tinha ido embora, observava tudo em silêncio. Mas o olhar dela não era duro. Não era punitivo, era o olhar de quem entende tragédia familiar, o olhar de quem já viu muitas histórias como aquela. Ela respirou fundo. Eu vou ser sincera com vocês. O que eu vi aqui hoje não é um caso de violência intencional. É um caso de uma família inteira, adoecida pela dor. Camila levantou o rosto devagar, ainda com lágrimas escorrendo. A senhora vai tirar o meu filho? A assistente puxou uma cadeira, sentou-se com calma e respondeu: Eu não estou aqui para separar ninguém. Estou aqui para proteger a criança e proteger vocês também. Ela consultou alguns papéis. Eu conversei com o pediatra por telefone. Ele relatou o episódio de estresse e o estado emocional dos pais no momento. Camila prendeu a respiração. Daniel segurou a mão dela. A assistente continuou: A minha decisão é a seguinte: por 48 horas, o bebê ficará com o Daniel e a Rita, enquanto você, Camila, dará início a uma avaliação psicológica imediata. Camila fechou os olhos com força. Lorena segurou o peito. Daniel ficou imóvel. E eu senti a fragilidade daquele momento como se fosse vidro na minha mão. A assistente continuou: Isso não é punição, é prevenção. Para garantir que você, Camila, inicie o tratamento sem estar sobrecarregada com as emoções do bebê.
Mas você terá visitas, você poderá vê-lo, conversar com ele, estar com ele acompanhada. Ninguém está tirando o seu filho. Estamos cuidando dele e de você. Camila chorou mais uma vez. Eu aceito tudo. Só não tire ele de mim. Daniel abraçou os dois, Camila e o bebê, como se quisesse unir o que estava tentando se quebrar. A assistente levantou-se. Vou acompanhar o caso pessoalmente e volto amanhã. Vocês não estão sozinhos. Mas a cura exige que cada um faça a sua parte. Ela olhou para mim. Dona Rita, a senhora é o ponto de equilíbrio dessa casa. E também precisa descansar. Não carregue o que não é seu. Essas palavras bateram fundo. Fundo demais. A assistente e o policial foram embora. A porta se fechou. E ficamos nós 4, com o bebê dormindo outra vez. Um silêncio suave tomou a cozinha. Não um silêncio tenso, mas um silêncio que parecia finalmente respirar. Camila, ainda com o rosto molhado, me chamou com a voz mais frágil que já ouvi. Rita, eu me aproximei. Ela segurou minha mão. As mãos dela tremiam. Pareciam de uma menina de 8 anos, não de uma mulher adulta. Obrigada por não ter desistido de mim, por não ter me odiado, mesmo quando eu merecia. Eu olhei para ela, nos olhos, e disse a verdade mais simples que já saiu da minha boca. Amar alguém também é ensinar limites. E você está aprendendo agora. Ela chorou de novo, mas dessa vez era choro de libertação. Lorena segurou a outra mão da filha. Daniel abraçava os dois. E eu senti algo que não sentia há anos. Esperança, 2 dias depois. Camila chegou cedo pela manhã, arrumada, lavada, respirada, tinha ido à psicóloga, saído destruída, mas também mais leve. Ela pediu para segurar o bebê. Daniel permitiu, com ele ao lado. E pela primeira vez em muito tempo, ela o segurou sem medo, sem desespero. Eu vou mudar, Rita, ela me disse, com os olhos firmes. Não só por ele, mas por mim. Por tudo que eu carreguei e que não preciso mais carregar. Eu sorri. Você já começou. 1 mês depois. As brigas diminuíram. As sessões de terapia aumentaram. Camila aprendera a respirar, a observar suas emoções, a não reagir com violência. Daniel também estava em terapia. Eu apoiava como podia, e o bebê estava mais calmo, mais sorridente, mais vivo. Um lar não muda de um dia para o outro, mas um coração muda, e quando um muda, todos ao redor mudam um pouco também. Hoje, eu conto essa história com 68 anos, não com orgulho do que vivi, mas com orgulho do que resisti. Eu apanhei da minha nora, sim, e calei. Mas hoje, sei que o silêncio não cura ninguém. O que cura é a verdade, é o limite, é o amor firme, é o olhar que enxerga a dor do outro, sem carregar a culpa dele. Camila não virou santa, ninguém vira, mas ela virou algo muito mais valioso. Uma mulher que finalmente olha para dentro, que entende suas sombras, que cuida do próprio filho com a força certa, a força do amor, não do medo. E eu sigo aqui, avó, mãe, mulher, mas acima de tudo, sobrevivente. E quando penso em tudo que vivi, só uma frase me atravessa de volta. Ninguém nasce pronta para amar. A gente aprende, um passo de cada vez. Agora me diga você, o que faria no meu lugar?